O caso de Amityville. Vocês já devem conhecer alguma coisa sobre Amityville, ou ter visto filmes relacionados ao mesmo título. Mas, já sabem sobre a verdadeira história? Vamos ao vídeo. Tudo aconteceu na cidade de Amityville, no número 112 Ocean Avenue em Nova York, no ano de 1974. Precisamente os eventos aconteceram na casa Amityville, ou na Casa dos Horrores. O primeiro evento aconteceu em 13 de novembro de 1974. Ronald DeFeo Jr., ou como era mais conhecido, Butch, tinha apenas 23 anos de idade. Matou a sua família enquanto dormia, quando era aproximadamente 3h15 da manhã. Atirou em seus pais, nos seus 4 irmãos, e em defesa o assassino relatou que havia feito por vozes que escutavam em sua casa, que teria ordenado de cometer esse massacre. No seu relatório, o psiquiatra, The Butch, argumentou em sua defesa que ele tinha sido diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, e também o fato de ele ser usuário de drogas, como heroína e LSD. Foi condenado por 6 penas de homicídios consecutivos de 25 cada. Um fato a ser questionado que chamou a atenção do julgamento é que todas as vítimas teriam sido baleadas enquanto dormiam, ou seja, ninguém acordou com os disparos anteriores. E o curioso é que a perícia não encontrou sedativos nos organismos. Será que Butch agiu tudo sozinho? Ou a família toda tinha sono pesado? Butch perdeu total herança da casa após o terrível assassinato de sua família. Apesar do caso chocante, onde o lugar foi um marco de assassinato, a casa foi posta à venda por um valor abaixo do normal. A mansão dos DeFeos foi vendida por uma pechincha. Foi aproximadamente por $80 mil. O casal George e Kate Lutzy adquiriram a mansão e se mudaram com seus 2 filhos para essa nova casa. No dia em que mudaram para a nova residência, chamaram um padre para abençoar a propriedade. Porém, pelo relato de George, o padre sentiu um tapa invisível em um quarto de costura. Não havia ninguém no lugar, apenas o padre. Ele viu uma voz dizendo: "Saia daqui". Depois de ter escutado, o padre teria recomendado que ninguém entrasse naquele quarto. A família, depois de alguns dias, começaram a notar que tinha acontecido coisas estranhas, como móveis mexendo, cruzes que tinham na parede se movendo em direção contrária da parede, além de escutarem barulhos e batidas no assoalho. Algo que George relata que a maioria das vezes que era no horário das 3h15, o mesmo horário em que a família DeFeo foi assassinada. A família não demorou muito para sair da residência. Em janeiro de 1976, a família Lutzy deixou a casa, com todos os pertences, dizendo que foram expulsos por alguma força maligna. Ficaram na residência 28 dias. Os Lutzy queriam contar de uma vez a história que tinha acontecido. Não demorou muito para a mídia explorar esse fenômeno paranormal. Os relatos da família foi publicado no livro Horror em Amityville. A partir desse depoimento começaram a ter outro ponto de vista, se tornando um best-seller, onde as entidades que habitavam a casa possuíram Butch e fizeram cometer os assassinatos. Depois desses acontecimentos, temos o depoimento de Butch, no final dos anos 2000, que foi mais consistente do que seus outros. Ele relata que seu pai era extremamente abusivo. E Dawn, a irmã de 18 anos, foi a que teve a ideia de matar seus pais, pois
estava irritada pela proibição de ver seu namorado. Ambos, os dois, usuários de drogas como LSD e heroína. Toda essa ideia tinha vindo na véspera, onde se drogavam no porão. Tinham convidado mais 2 amigos para participarem. No dia seguinte, tudo já estava como planejado. O trio, os 2 irmãos e mais um amigo, e o outro ficaria de guarda. O restante começaram a assassinar a família. Primeiro foram os pais, Ronald e Louise DeFeo. Os irmãos mais novos, eles levariam para a casa dos avós. Mas algo aconteceu de errado. Um dos amigos que estavam junto se desesperou e fugiu do lugar. Enquanto Butch foi atrás do amigo, Dawn mandou os 2 irmãos ficarem de bruços. Mark, de 12 anos, John, de 9 anos, Alison, de 13 anos, e os matou. Quando Butch retorna para casa, presencia seus irmãos mortos. Butch e Dawn ficam numa discussão e começaram a lutar para ver quem ficaria com o rifle. Ela acabou desmaiando. Butch então pegou sua irmã, colocou na cama, colocou em posição de bruços como o resto da família, posicionou o rifle e deu um disparo. As provas depois faziam sentido, até porque a perícia foi feita no corpo de Dawn, encontrou pólvora em sua camisola, o que indica que havia descarregado por uma arma de fogo. Alguma coisa não teve prosseguimento, pelo fato tardio do ocorrido. Os supostos cúmplices, um deles havia falecido na época do depoimento e o outro entrou em proteção à testemunha. Depois do depoimento, chegamos a uma conclusão, não muito definitiva, porque não tem como ter 100% de certeza. Porém, algumas fontes indicam a mesma coisa. Em relação à família, os Lutzen, o Dr. William Weber assumiu que era uma farsa paranormal. A casa foi vendida depois e nenhuma atividade paranormal foi presenciada. Inclusive, levaram até turistas como atração, querendo conferir a casa. Eles processaram os Lutz por falsos relatos. E no ano de 2016, foi vendida a mansão quase $1 milhão. E Butch, ou Ronald DeFeo, acabou falecendo em março de 2021, aos 69 anos de idade, na cadeia onde estava cumprindo a sua pena. Bom, estamos chegando ao final. O que mais indica que a história de fantasmas seria uma bela mentira para dar credibilidade a algum filme, algum livro, sendo que os novos moradores não presenciaram nada e o depoimento de Butch dá uma certa concluída. Eu não estou 100% certo se isso é verdade ou não, ou é mentira, mas eu só estou concluindo com as fontes que eu pesquisei. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.